Então, assim, a Igreja Católica, você sabe, né, que Maria Madalena só foi canonizada como santa em 2016, né? Então, assim, o quanto que isso controlou, dominou, inibiu as pessoas de se conhecerem, de conhecerem seus potenciais, de ficarem aprisionadas. E aí você inspira sentindo o seu poder uterino. Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, porque de verdade eu não sei da onde você está assistindo, em que momento do seu dia você está vendo mais um episódio desse canal. Eu sou a Gabi Ries, esse é o Arcano, seu canal da Quinta Dimensão, e hoje eu trouxe uma pessoa muito especial, que é a Márcia, e ela vai contar pra gente tudo sobre Maria Madalena. Mas a gente sabe que julho normalmente é comemorado esse avatar, essa energia de Maria Madalena. A gente estava conversando um pouquinho aqui antes, então eu queria que você se apresentasse, fala o seu nome sagrado, porque a gente chama você de Márcia Merma, mas o seu nome é Márcia Daronc, como você estava me explicando. E antes você estava dizendo para a gente, né, para mim, sobre a data do dia 22 de julho. Então se apresenta, fala um oi para o pessoal e muito obrigada de você estar aqui no Arcana, querida. Salve, querida Gabi. Gratidão pelo convite para estar aqui com vocês e falar um pouquinho sobre Maria Madalena, que é uma grande inspiração, acho que para todas nós. Cada vez mais ela está ganhando força, especialmente entre as mulheres, e os homens também, mas as mulheres, eu diria, o que é muito importante e necessário, a gente já vai falar sobre ela. Deixa eu falar um pouquinho sobre mim, apesar que não é sobre mim, mas só para me apresentar. Meu nome é Márcia Daronc Merma. Merma é o meu nome espiritual, é o nome da linhagem das sereias, da qual eu pertenço, digamos assim. Aí eu sei que o assunto não é sobre sereias hoje, o podcast é sobre a Madalena, mas deixo aqui só uma pulguinha atrás da orelha, né, de que Madalena também foi uma sacerdotisa sereia. Eu tenho, Hum, eu tenho uma formação em odontologia, com um doutorado em biomateriais, fiz um pós-doutorado também, fui cientista da Universidade de Nova York por 5 anos na odontopediatria, fiz toda uma carreira odontológica. ó, meu. Essa eu não Mas, sabia, hein, Márcia? Essa eu não sabia. Eu sabia da odontologia, mas o mestrado e especialização fora do Brasil eu não sabia, meu. Que legal. morei 9 anos fora, fui fazer doutorado, depois fui fazer pós-doutorado, depois casei, fui morar em Nova York, morei 7 anos lá. E aí eu trabalhei 5 anos como cientista da Universidade de Nova York, na odontopediatria, que é a minha paixão, assim, crianças, eu gosto muito. Só que em 2007 eu engravidei, em 2008 meu filho nasceu, e aí em 2009 eu tive um despertar espiritual muito forte, que... Então essa é a vida, né, da Márcia na, Antes na Matrix, digamos da assim. Matrix, total. A maternidade chegou rasgando assim na minha vida. Eu descobri que eu não sabia nada sobre ser mãe, sobre parir, sobre cuidar de um bebê. Eu tinha passado a vida inteira estudando, trabalhando, me formando, pesquisando, viajando, tudo muito para fora, né? E aí, talvez quando você também tem filho, né? Talvez você tenha sentido um pouco Tenho, isso. A tenho. hora que a gente vira mãe, uau! Aí depende, né? Ou você abraça, às vezes você tem um grupo, uma rede de apoio maior que te Uhum, permite dividir um pouco assim as responsabilidades. Eu morava nos Estados Unidos, era eu e o pai do meu filho, e foi um super desafio assim esse início. uhum. Então, isso tudo me levou para um despertar espiritual assim muito forte, né? Eu falo que a Dragoa despertou, até porque o meu Kim é um 81 dragão cristal, então tá tudo certo. E aí, a partir daí, eu comecei uma trajetória de autoconhecimento,
de abertura para a espiritualidade e querer conhecer, descobrir mais. Então, eu estudei muito, fiz formações, sou formada em Kundalini Yoga e meditação pela Golden Bridge de Nova York, que é uma das maiores escolas que tem assim no mundo todo. E, e entrei muito nesse universo na época, né? Mais de 10 anos atrás, o yoga estava muito mais forte até do que hoje. Eu sinto que o yoga hoje já virou uma coisa meio padrão até, né? Tem outras coisas alternativas que são mais novas do que o yoga, que nunca foi, nunca deixou de ser tradicional, porque lá na Índia é muito grande, muito longa a tradição, mas aqui para o Ocidente teve a febre do yoga e, e eu participei desse movimento da febre do yoga. Então, eu estudei muito yoga lá. Depois, acabei me separando, até por conta de tanta transformação que eu vivi na minha vida. Vim para o Brasil e aí aqui eu continuei nesse desenvolvimento todo. Fiz muita coisa dentro do xamanismo, até que eu caí num lugar que eu sentia que eu precisava, que foi assim. Quando acabei fazendo uma cesariana para ter meu filho, né? Quando eu estava ali no pós-operatório e nos primeiros dias no hospital, eu não estava entendendo muito bem o que estava acontecendo, mas vinha uma coisa assim e me falava assim: eu vou ter que curar isso aqui. Eu não sei o que que aconteceu, eu não sei o que que aconteceu. Hoje eu sei que eu vivi uma violência obstétrica, mas assim, eu sentia que eu precisava curar aquela experiência que não tinha sido uma experiência boa na minha vida, a experiência do parto em si. E aí, em 2014, eu estava no Facebook e vi um anúncio de um curso chamado Despertar do Ventre, Olha. Womb Awakening, né? Ah, Curso, aham. um curso de despertar do ventre e falei, vou fazer. Aí eu fiz, tô lá até hoje, Até assim, agora, né? Nossa, é até incrível. agora, aí eu fiz, aí eu entrei no curso de aprendizes do ventre, depois eu me tornei mentora da escola que eu estudei, que não existe mais, inclusive, mas que chamava A Fonte da Vida, The Fountain of Life, e, e assim, aí eu adentrei no universo feminino uterino, né? Então, quando eu falo de uterino, vem muito desse estudo que é pré-patriarcal. E quando a gente fala em pré-patriarcal, está inferido que é tradição oral também. Não são coisas que foram escritas em livros e que estão à disposição das pessoas para qualquer pessoa consultar. Uhum. Inclusive, o que foi colocado em livro foi queimado. Então, assim, a gente não tem tanto disso, assim, tantas fontes bibliográficas e tudo mais. Aham. Mas existe um fio vermelho, a gente fala, que é o fio da sabedoria feminina ancestral que percorre todas nós, todas as mulheres e homens também, vivos nesse momento. A gente tem essas memórias dentro de nós, nos nossos corpos, no nosso DNA, nas nossas memórias antigas, e elas estão aguardando a gente despertá-las. Então, eu fiz todo esse movimento, continuo estudando, nunca parei de estudar, é um assunto que eu sou fascinada, assim. Os meus professores desmontaram a escola, tiveram umas questões pessoais, depois engravidaram, estão com uma filhinha pequena e eu continuo estudando com eles até hoje. A minha professora, a Seren Bertrand, agora ela está assim numa outra espiral, numa outra oitava, dentro de todo esse universo de Madalena, porque ela escreveu, junto com o marido dela, o Asra Bertrand, o livro Magdalene Mysteries, que é o Ai, livro que você eu fala traduzi. bastante. É, você fala bastante sobre ele, né? Você que traduziu. Porque eu traduzi esse livro, ó, esse livro aqui, tá? Eu trouxe Ai, aqui para. gente, é Esse é o lindo, livro, em 525 páginas. Eu traduzi maravilhoso. esse livro para o português. Ele está, assim, esperando o momento certo, está pronto para ser publicado esse livro. Então, Nossa, sério? Eu achei que era só por. Achei que, porque, gente, é o seguinte, a Márcia, ela dá muitas mentorias, cursos, e etc., baseado nesse livro. E como é inglês, né? Todo o seu trabalho eu já fiz com você baseado no livro. Mas que é, legal que você está traduzindo, porque normalmente quem quer o livro tem que comprar em inglês, não é todo mundo que consegue.
Não, o livro está traduzido desde Ótimo. as bruxas de 2021. Ele está traduzido Gente, todinho. Só que, assim, é um caminho também conseguir uma publicação, né? Não é um livro que eu posso, eu vou publicar, porque ele é publicado por uma editora super grande, americana, então alguma editora do Brasil tem que comprar a licença, enfim. Umas questões técnicas aí, mas ele vai ser publicado e eu boto muita fé assim, que vai acontecer. Então, só para dar assim, uma um noção, overview, né, né? geral, Uhum. esse livro aqui, dos Mistérios de Madalena, ele traz, assim, sobre... Eu gosto de falar que é o lado B da história de Maria Madalena. Porque Uhum. qual é o lado A de Madalena? É o que está na Bíblia. É. E o que está na Bíblia sobre Maria Madalena? A gente vai falar sobre isso, né? Vamos falar sobre isso. Ai, meu Deus, lá vai, né, Márcia? A gente vai falar tudo de novo. Gente, não, ela não foi uma prostituta, né? Não. E é assim, Madalena você já associa com essa figura, já começa aí, né? É. E então aí, chegando aqui no Brasil, depois de um tempo que eu estava aqui, eu abri, né, o meu templo, que é aqui esse espaço onde a gente está, que é o Templo das Artes Femininas. Aqui é um espaço de cura, de educação. Eu, na pandemia, comecei a dar muita aula online e grupos de estudo dos livros, traduções, aí cerimônias, iniciações. E aí foi. Então, hoje eu tenho, assim, muitas alunas queridas, muitas pessoas que caminham, assim, comigo, procuram também aprender cada vez mais, estudar, colocar em prática e também servir, né? Porque o nosso grande chamado é desse resgate do feminino, que anda lado a lado com o masculino, numa união e não numa competição e nem numa separação. Então, tem uma cura da separação, que é o que a gente vive no mundo no geral hoje, que é muito forte, assim como Uhum. propósito aqui desse trabalho. E ano passado a gente peregrinou pela França e pela Inglaterra, fazendo os caminhos de Madalena. E em 2022, porque 22 é o número dela, a gente já vai falar sobre isso, que você me perguntou do dia, mas só para mostrar, eu escrevi este livro que chama Magdalene Codes. É um livro que está escrito em inglês, ele não foi traduzido para o português, foi um livro multiautor, então várias pessoas do mundo inteiro escreveram e eu escrevi um capítulo desse livro. O meu capítulo se chama Amor Poderoso e Poder Amoroso. Ai, E que lindo, gente. Nossa, ele está disponível para ser comprado, Má? ele está na Amazon, inclusive o valor dele é bem simbólico. Eu acho que o e-book, né, o livro digital, acho que custa 99 centavos de dólar. Nossa, gente, tem que É ter. bem acessível e o livro físico custa acho que uns 10 dólares, mais ou Nossa, menos. Todo o dinheiro arrecadado, ele foi doado e continua sendo para uma instituição que fomenta a educação de mulheres na dança. Super ai, lindo. nossa, É gente, que social, legal. assim, muito legal, né? Uhum. O ano passado eu também publiquei um outro livro que se chama Sacerdotisa da Lemúria, que fala dessa linhagem das sereias, das Marias do Mar, de Madalena Sereia e de tudo isso que vamos ver se dá tempo a gente conversa um pouco mais. Nossa, quanto livro, gente. A pessoa, para É, além de ser autora de livro, esse livro eu não sabia, dona Márcia. Eu quero saber desse livro e depois. eu já escrevi dois e traduzi 5 livros dentro da espiritualidade, porque antes do Magdalene Mysteries, os meus professores publicaram um outro livro que chama O Despertar do Ventre, que é o Womb Awakening, que foi aonde eu entrei, né, nessa história e continuo até hoje. Então, assim, Maria Madalena e Yeshua eram pilares da nossa escola e os mistérios de Madalena, que envolvem os mistérios do Graal, que é uma linhagem que já se ouviu falar, né, os mistérios gnósticos também, os mistérios celtas, tem muitas linhas de tradições antigas que conversam entre si e que ela reúne tudo isso nela. E Uhum, essa é o lado B da história que eu falo. uhum, Porque, sim, no lado A, o que foi possível reduzir a força de Maria Madalena foi feito na Bíblia.
Então, isso foi um grande desserviço para toda a humanidade. Porque pela Bíblia, parece que ela era ali uma pecadora arrependida, né? Pecadora que foi salva. E conforme a gente vai estudando até a etimologia das palavras, o pecador em inglês, por exemplo, fica mais fácil de entender, porque é uma palavra que é sin, né? O pecador é o sinner. E Uhum. sin, na verdade, não significa pecado, significa lua. Até para as línguas semitas. Então, lá na península do Sinai, por exemplo, onde Moisés recebeu as tábuas da lei, não foi? Que é contado na... Uhum. Então, lá na península do Sinai, lá era um ponto de adoração da lua. Existiu uma religião feminina pré-patriarcal que cultuava a lua. Assim como hoje a gente, nas nossas rodas, a gente tem um amor pela lua, porque a lua é um satélite do nosso planeta, ela está girando aqui em volta, ela governa tantos ciclos, especialmente da mulher, então era natural a mulher gostar da lua, e homens também. Então, quando a gente escuta que a Madalena era uma pecadora, o que está querendo dizer por trás disso, na verdade, é que ela era uma sacerdotisa dos caminhos femininos. Só que isso não é dito na Bíblia, né? Então, assim, sobre o dia 22 de julho de 2024 é agora, né? Que a É gente está gravando. agora, né? O dia 22 de julho, ele é consagrado a Maria Madalena, desde a informação que eu tenho vinda da Sharon Bertrand, que é minha professora e autora dos livros também, é que é desde o ano 800 que é comemorado. Ou seja, talvez até antes, mas que se tem registro desde o ano 800. Uhum. Ou seja, e isso começou lá em Éfeso, na Turquia, porque ninguém sabe com 100% de clareza e certeza o que aconteceu depois que Jesus, que eu gosto de chamar de Yeshua, É, está muito é o mais nome legal. dele em aramaico, né? É. Foi Uhum. crucificado. Ninguém tem certeza do que aconteceu, porque os registros foram destruídos. Então, tem a lenda que Ocultos, diz, né? É. foram ocultados. Tem a lenda que diz que Madalena e um grupo de apóstolos foi direto para o sul da França. Outros dizem que eles foram primeiro para o Egito e depois para a França. Isso é E tem verdade. um que diz que primeiro eles foram para Éfeso, na Turquia. Inclusive, Olha, lá tem a casa da Mãe Maria, é lá que verdade. a Helena É foi. verdade. É. Então, e aí, de lá que se comemora o dia de Maria Madalena em julho, tá? O porquê exatamente é em julho e o porquê exatamente é o dia 22 não é uma informação que já está, assim, super sendo Super citada. clara. É. Mas, o que a gente sabe? A gente sabe que em julho do calendário, Sírius volta a brilhar no céu como uma estrela que nasce antes do Sol. Ou seja, Uhum. a gente começa a enxergar Sírius, porque agora, né, a gente está gravando aqui 10 de julho, né? Então, Sírius está no céu, só que está muito perto do Sol, a gente não enxerga. Mas a Uhum. partir de julho e agosto, começa a ser visível no final mais de julho. Tanto que no calendário maia mesmo, o primeiro dia do ano novo, que tem o dia fora do tempo, que é 25 de julho, né? Então, o primeiro dia tem tudo a ver com Sírius. Sírius, ele é uma estrela que marca também um pouco do calendário. E Maria Madalena tem uma força leoa muito grande também. E Sírius Uhum. é quando o Sol está em Leão, né? Que é julho. É Então, verdade. é a força leoa dela, que tem a ver também com as deusas egípcias Sekhmet e Bast, a gato e a leoa, Uhum. e que Sírios também começa a aparecer no céu, que era um templo para os egípcios e para outras civilizações, mas para os egípcios principalmente, um tempo de muita fertilidade e abundância. É quando tinham as cheias do Nilo, e o Nilo sobe assim 40 metros quando ele enche, não é Não é 2 metros. pouquinho, é bastante.
É bem bastante. Era uma inundação da fertilidade dos deuses e tudo mais. Então, assim, a Igreja Católica, ela, você sabe, né, que Maria Madalena só foi canonizada como santa em 2016, né? Não, foi agora. E aí colocam dia 22 de julho, e aí é o que a gente estava falando. Dá-se a impressão de que, olha, agora, 22 de julho de 2016, 17, é que ela foi reconhecida. O que você está trazendo é que isso foi antes. A Garantir. igreja, para variar um pouco, ela se apropriou. E tem tantas coisas nessa data, né? Eu aqui no tarô, eu começo a pirar, né, Márcia? No tarô, 22, no tarô. Por exemplo, no tarô egípcio, o 22 é o louco, é o zero que começa e termina algo. O 11 no tarô né, egípcio, no de Marcelo, o 11, por exemplo, é a força, que é a deusa Sekhmet. Então, 11 mais 11 dá o São os 22, números mestres, né? números velhos. 11 como um número. Então, numerologicamente falando, 22 é Ó, muito curioso, é porque ele é muito por muito, é a- exato. é o número da força da união, do casamento alquímico sagrado, inclusive. E Pois é. é a força do feminino também. E se Só você somar, e olha só que louco, desculpa, olha só. Se você somar 22 mais 7, dá 29 que dá 11. E se você somar Olha, um 22 dá 33 que é o número crístico de da idade. Cristo. Então, olha, e é quando entra Leão. Então, olha, a gente não quer dizer nada, mas a gente quer dizer tudo, né? Quem tem olhos para ver, que veja, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça, né? É. Não? E Mas Jesus é não é o interessante leão de você Judá? trazer. O que que É, é, meu amor? Desculpa, perdão. Yeshua, Jesus, não é o leão de Judá também que se fala? Então, É o pois leão de... é, né? Ó, E o leão, a estação do leão está muito associada com Sírios, né? total. E eu acho muito lindo essas histórias todas e saber assim que porque Sírios é o nosso sol espiritual, né? Uhum, É, uhum, é uma estrela que está muito, mas muito, muito, muito mais longe de nós do que do Sol, né? Ou melhor, está uhum, muito mais longe da gente do que o Sol está longe da gente. Então a gente vê o Sol como sendo a estrela mais brilhante aqui da onde a gente está, mas uhum. Sirius é muito mais brilhante, né? Tanto que ela é a mais brilhante do céu noturno. Quando a gente vê Sirius no céu, é muito brilhante essa É estrela. verdade. E é dito que toda a consciência, essa forma de consciência crística, né, que é o quê? É uma vida e uma sociedade e as relações pautadas no amor, na comunhão, no entendimento, na não separação, na não guerra, na paz, né? Tudo que Cristo, toda a mensagem de Cristo é dito que isso tudo, essa consciência, ela vem de Sírios, da estrela Sírios. Então, agora é a época, assim, de Sírios. Só que, assim, a gente estava falando da Igreja Católica, principalmente, né? Ela comemorava já o dia de Maria Madalena, no dia 22, já, isso há séculos. Só Uhum. que, sabe qual que era a liturgia que eles apresentavam nesse dia? Não, Era a Madalena que arrependida. arrependida. Aí o que que aconteceu? Eles elevaram o título dela a santa, que ela não era santa. Eu brinco porque eu tenho um tio-avô que é santo. Ele foi Não, santificado antes do que a Madalena, gente. É possível. Porque ela é ridículo, né? Mas ela foi elevada ao status de santa, sendo que ela já tinha sido chamada por Santo Agostinho lá atrás, apóstola dos apóstolos. Ela também sim, tem esse título, mas ela foi elevada à condição de santa em 2016. E aí é, a liturgia da Igreja Católica mudou, então passou a se ler nesse dia a parte do Evangelho onde ela que encontra com Yeshua ressuscitado. Então essa que foi a diferença. Então ela deixou de ser prostituta para virar santa, o que também é um perigo, sabe? sim, Porque o que está acontecendo agora dentro de todo esse movimento de Madalena num nível mais popular e abrangente?
ela está sendo colocada, porque a Madalena ela é tão maravilhosa, ela é tão misteriosa, que ela não tem essa coisa. Você bota um rótulo nela, ela desconstrói. Aí você Verdade. bota uma outra coisa, ela desconstrói. Tanto que aqui no Brasil a gente tem o mantra A Maria Madalena, que foi canalizado pela Carla Brasil, maravilhosa. Que, Maravilhosa, conheço a Carlinha, então, eu maravilhosa. também conheço ela. Começa assim, desconstrói, livre e flui, né? É o, É. é o começo do mantra dela. Por quê? Porque agora estão colocando ela como uma líder religiosa, como ela sendo a pessoa principal que levou os ensinamentos de Cristo. E não é isso. Também não é isso, né? É Não isso é que isso. você, ô Márcia, eu queria até te fazer uma pergunta, porque assim, muitas pessoas que estão aqui com a gente, não sei quantas pessoas sabem, né, efetivamente quem foi Madalena, e quando a gente fala dessa Madalena, é uma Madalena companheira, chama gêmea de Jesus, né? E eu acho isso tão importante porque uma das coisas que, inclusive, aprendi com a Sara, aprendi com você, né, que eu fiz a iniciação da Irmandade das Rosas, com a Carlinha mesmo, que quando ela trouxe essa força desse mantra, os seus trabalhos e outras coisas que eu estudei, eu percebo, pelo menos dentro do meu coração, o que flui para mim, não sei se você percebe assim, a sensação que me dá de Maria Madalena é que ela precisou vivenciar na carne dela essas aberturas dos 7 pecados, essas aberturas desses chakras, ela precisou trazer de Gaia, dessa experiência física mesmo, toda essa todas as emoções, todas as questões dentro dela para ela poder se abrir, entender na terceira dimensão o que é iluminar. Um pouco diferente de Yeshua, como você fala, que já trouxe de cima, tudo bem, ele foi preparado, mas ele traz de cima essa abertura, e ela traz de baixo para cima, ele traz de cima para baixo, né? Essa união desse coração dos dois. Então, eu acho tão bonito, porque na hora que a gente encontra essa figura de Madalena que precisou viver, aspas, esses pecados da carne, né? Que na verdade foi uma desconstrução de toda uma época patriarcal, gente. Naquela época, a mulher não podia nem ir para o lado, a mulher lia, a mulher acompanhou Jesus, né? Então você não sente que né, assim, nós sabemos a resposta já, mas para você falar um pouco sobre isso, que assim, o quanto que Madalena, ela foi essa torre, ela foi esse alicerce, ela desconstruiu nela para poder enxergar esse Cristo e para poder traduzir para a gente uma linguagem que só foi possível por conta desse caminho. Você não sente que foi num lugar assim, ou eu estou falando muita abobrinha? Não, claro. E assim, olha, você falou essa união, né, do céu com a terra, que achei lindo, porque tem um livro que eu traduzi também que chama Red Revelations, e a autora fala assim: retiraram a humanidade do meu pai. Ela é Sarah Kali, tá? Filha de Madalene Yeshua, dentro da É. canalização dela desse livro. Outro assunto para a gente falar se der tempo, mas Faz outra. ela fala assim: retiraram a humanidade do meu pai, como se ele só fosse divino, e Aham. retiraram a divindade da minha mãe, como se ela só fosse uma humana caída, né? Não é nem a humana, porque, gente, eles encarnaram num corpo humano, eles foram humanos que nem nós. E Uhum. a gente sabe como que é a vida. Tem horas que a gente está bem, tem horas que a gente não está tão bem, tem horas que a gente acerta, tem horas que a gente erra. Claro que Exato. eles são espíritos muito evoluídos, mas você não pode querer achar que um espírito super evoluído vem para cá e não vai passar nada, assim, de aflição, de dor, de questões, sabe, que são próprias da condição humana. Totalmente, meu. Então, assim, ele, poxa, ali, o que se conta na hora da crucificação de Jesus, que ele fala: Pai, por que que você me abandonou? Ele falou isso na hora da morte dele. Então ele estava sentindo a dor de estar ali pregado num pedaço de pau, morrendo ali, né? Então é muito forte isso.
E a chave, até mesmo para a nossa reunião interna e externa, é esse encontro, é o casamento, é a união sagrada, é devolver a divindade para Madalena, que ela tem, tanto quanto ele, e devolver a humanidade dele também. Porque Com isso também certeza. É, foi uma coisa que foi todo um combinado, né? No ano 300 e pouco da era cristã, houve o famoso Concílio de Nicéia. E ali foi feita uma reunião para tentar uniformizar o cristianismo, que ele estava crescendo solto. Eu acho que um exemplo disso, que a gente pode ter como comparação, né, é, por exemplo, quantas igrejas a gente vê por aí que nascem, né? Ou pessoas que montam igrejas novas, seja no mundo dos evangélicos, seja no mundo do xamanismo, das medicinas da floresta, das plantas de poder, seja na Umbanda, cada pessoa se forma sacerdote, abre um terreiro e cada um trabalha do seu jeito. Então, se alguém quisesse unificar esse monte de gente que está falando sobre esse mesmo assunto e fizesse uma reunião, foi mais ou menos isso que foi o Conselho de Nicéia. Só que ele tinha interesses políticos e econômicos, como tudo que cai assim na mão, né, da política e da economia. Então, não, já essa essa espiritualidade centrada na terra, na deusa, no feminino, essa valorização feminina, ela já estava em grande declínio. Ela estava em declínio, ela não estava extinta. Hoje ela é extinta praticamente. A gente verdade. vem trabalhando e se trabalhando para redescobrir isso que já era uma coisa que já era há muito antes, né, do patriarcado. Mas naquela época ela estava em declínio. Tanto que eu tenho uma outra professora também que mora lá nos Pirineus, lá no sul da França, em Montségur, que é onde teve uma matança enorme do povo cátaro, que Nossa, eram tem história. considerados hereges. No Super. dia de Maria Madalena, no dia 22 de julho, já teve matança das pessoas que professavam essa fé de que eles eram um casal sagrado, eles vieram enraizar o amor aqui na Terra, o amor divino em união com o amor humano, e que Tá. isso não tem nada de, né? Não tem nada de, não é um problema. Qual que é o problema de você, porque o sexo virou um tabu tão grande, né? Que qual o problema de você ter filhos e praticar uma sexualidade sagrada, aonde os dois estão se enxergando, os dois estão abertos, os dois estão inteiros, os dois estão juntos ali, gozando juntos e desejando ter um filho, uma concepção consciente, né? Por exemplo, Uhum. uma das uma das facetas da sexualidade sagrada. A outra é como uma grande fonte de um autoconhecimento e de um desenvolvimento energético que a sexualidade sagrada ela promove, mas também como é uma força muito poderosa, muita facilidade de distorção, as pessoas se perdem no meio desse caminho, né? Tanto que quando eu estudei Tantra, minha professora ela falava assim, gente, eu sou da Índia, e eu estudei Tantra na Índia, mas eu não falo na Índia que eu dou aula de Tantra, porque lá é vergonhoso. O Tantra já está num lugar tão caído lá na Índia que é vergonhoso falar que eu sou do Tantra. Então, assim, isso não quer dizer que é ruim, né? E também a gente sabe que quando as pessoas estão com o poder na mão, elas se transformam. O poder é uma energia que mexe muito com o nosso ego, porque né, Totalmente. você está ali no topo, no poder, você tem que ter muita responsabilidade, muita autorresponsabilidade, justamente para estar a serviço e não para ser servido, né? É. E E eu isso acho é interessante, eu acho, desculpa, Mar, mas assim, você falou uma coisa que eu não quero perder aqui. Você falou sobre essa coisa do poder, e isso é muito sério, porque
Se a gente for pensar, eu sempre brinco que JC, não, Jesus Cristo, ele foi o maior influencer dos milênios, né? Dos últimos 2000 anos. Até hoje a gente fala sobre ele e cada vez mais a gente fala sobre Madalena. E eu acho muito interessante isso que você fala do poder, porque na verdade, né, a sensação que eu tenho de Yeshua, que ele foi um grande, é, quando a gente fala o rebelde com causa, né, ele veio para quebrar com o sistema, né, com um sistema completamente errado de uma época muito opressora. Então é como se a gente fosse ver alguém agora, né, que, né, assim, os jovens ou quem for que seja, falar, olha, esse sistema tá errado, estamos numa Matrix, vocês estão pirando. É a mesma coisa que chegar alguém muito foda hoje e falar, gente, acorda, wake up, desperta. Só que ele fez isso lá, numa época onde mulher não tinha voz. Então nós aqui estamos conversando nesse canal. Já vai ter gente que olha assim e somos estudadas e não estamos falando bobagem. Você estuda a Madalena há muitos anos, eu também, né? A gente não está aqui de bobeira. Então você imagina um homem que vem com todo esse conhecimento, né? E aí vem uma mulher que dá um suporte e que, porque a sensação que eu tenho é que eles iluminaram juntos. Eu tenho uma clara sensação dessa, que é o que eu falei para você. Porque eu sempre falo, né, que tem a energia do masculino. Isso é uma coisa que até queria que você me falasse o que você pensa. Eu sinto muito isso, né? A gente acha que a energia do masculino está no pênis. Para mim, a energia do pai céu vem, passa por esses chakras e se ancora no coração. Energia do pai, energia masculina, a força, o poder da energia da força masculina, não do homem. Essa energia, né, da audácia, da conexão maior, né, com essa conexão que a gente faz da coragem, de agir com o coração, né, dessa conexão do alto. Plau, vem, ó o triângulo que já desce aqui, né? Aí vem a energia do feminino, de Gaia, da terra, a mulher que vem de baixo, vai trabalhando todos esses. A gente engravida, né, gente? Que eu saiba, é aqui, não é aqui, é aqui. Né? Então a gente engravida, a gente traz essa energia da criação da terra para cima, se ancora no coração, a explosão acontece. Pô, quem doa é o homem, é o falo, quem doa é o homem. A gente foi ensinada que a gente que tem que doar. A gente, como você já ensinou, a gente tem que receber, né? A vulva. Então, o homem doa, a mulher recebe, é um campo eletromagnético. Então, para mim, e até aprendi contigo isso, que Esho e Madalena, eles simplesmente formaram um campo eletromagnético de amor. E que a missão dos caras era essa, pronto, tá tudo errado. Eu não, realmente, Márcia, assim, ó, de verdade, eu queria entender o porquê, Márcia que assim, não pode se falar nessa mulher só porque ela trouxe para o Jesus a condição de tudo isso existir. Sem ela, todo o conhecimento de Cristo não teria ido para frente, porque a mulher não pode. Então, você está falando de uma coisa, só para retomar no poder, desculpa que eu tomei a voz um pouco aqui, mas é porque essa Imagina, história do a gente poder é muito, né, é, muito importante isso, porque é isso, eles juntos tiveram um poder que era assim, nós só queremos disseminar o amor. E essa história do poder é tão forte que, assim, todo outro sistema patriarcal, toda a questão da igreja, enfim, se apropriou disso e deixa, não, vamos deixar só o Jesus aqui guardado com a gente, que a gente não pode colocar essa mulher, senão o negócio é muito poderoso. E tá engraçado que hoje a gente fala de sementes estelares, nós somos de alfa e ômega, os alienígenas, pô, então hoje a gente pode falar nisso, mas lá atrás um cara que trouxe algo do alto não pode, não concatena comigo isso, Márcia. Explica um pouco, pelo amor de Deus, da deusa, do deus, de olha, quem. você sabe que a igreja que deles era chamada de Igreja do Amor. Sim, eu sei, é Igreja tão lindo do isso. Amor, Igreja do Amor, porque vamos falar um pouquinho sobre o amor, então. Que a gente tenha como articular na nossa linguagem qual que é a maior expressão da maior frequência, da maior vibração da gente estar assim vivos, né, e despertos aqui na Terra. Qual que é o momento de maior assim comunhão de você com o teu eu superior, com o teu eu inferior, com o teu eu
pessoas, teu círculo em volta de você, você com a terra, se não é quando você está experimentando a sensação de amar. É verdade, né? Então, o amor é a maior frequência que tem. Tanto que, por exemplo, quer ver a expressão do amor de uma forma completamente pura e inocente? Pega um bebê recém-nascido, assim. Ai, total. Olha aqueles olhos, eu vejo assim as crianças recém-nascidas, aquele olho, parece que ela está falando assim, eu lembro de tudo, eu lembro de onde eu vim, assim. Porque a gente vem desse plano de amor. E a gente aqui na Terra, né? Isso é um outro assunto para outra live também, mas a gente Vai vem ter para que fazer uma série, hein, Márcia? Não vai a dar. gente vem experimentar a dualidade. Ela não é um. Isso é uma outra coisa que foi colocado na nossa cabeça de que estar aqui é ruim, é um lugar de provas, de Ai, expiações, né? nossa, Então, assim, aqui justificação. na Terra, a gente vem experimentar a dualidade, e experimentar a dualidade significa você viver no ritmo das sereias, das ondas, os altos e os baixos. Tudo aqui no nosso planeta é dual. E isso foi feito assim como é um desenho do planeta, e a gente vem para se desenvolver aqui. Então, essa dualidade, ela não é que você tem que escolher ou um sobre o outro, o bem sobre o mal, o claro sobre o escuro. A gente precisa de tudo para que a experiência da vida humana aconteça. Agora, o amor é o maior antídoto, é a maior resposta, é o melhor lugar que você pode estar. Você pode estar sozinho. Você já viu aqueles mendigos que não tem nada e eles são felizes? É Uma pessoa, incrível isso, né? incrível. Assim, então não é uma questão de posse, de ter, por isso que a gente fala tanto, né? Essa questão do ser e não ter, mas quem sabe que todos nós já experimentamos um momento de amor. Seja até naquele momento que se você se apaixona por alguém, você cai de amores, né? Assim, fall in love, né? Você cai de amores, você fica completamente extasiado ali de amor por uma pessoa, seja e mesmo que isso passe depois, essa sensação, quando a gente encontra essa sensação do amor e conforme a gente vai se autoconhecendo e se conectando, eu sinto que a natureza, ela é a grande chave assim dessa conexão. E lembrando que nós também somos natureza, né? O nosso corpo inteiro vem da Mãe Terra, a gente pega emprestado da Terra esse corpo para viver uma vida. Então, isso é muito perigoso, o amor O para as amor de Deus é instituições ótimo. que É. querem controlar o poder, isso é muito perigoso. Porque quando você se encontra com amor, você se liberta e Uhum, você não consegue ser controlado, né? uhum. Esse é E o as, despertar, né? Esse é o verdadeiro as despertar. instituições, elas quiseram nos controlar, então colocaram o sexo como algo ruim e feio só para procriação, Jesus ascético, solteiro, né? Só que nisso, a figura que sempre esteve ao lado dele, inclusive esse sinal, porque você pode ver várias obras de arte, eles estão fazendo assim, né? Esse sinal, que é a mudra prana, que chama, prana mudra, tá? Para mim também significa a Vesica Piscis, que é uma geometria sagrada, que é o encontro de dois círculos. A gente tem um Uhum, círculo, daí tem mais um círculo, e quando esses círculos se é. encontram, Uhum. isso aqui é a grande. Está num dos evangelhos gnósticos, que são evangelhos que foram encontrados muito recentemente. Não tem 100 anos que esses evangelhos foram encontrados. E o Na encontro biblioteca de Hammadi, não é? no Egito foi em 1945. Então, assim, até a data de ter encontrado esses manuscritos dessa biblioteca, que estava dentro de jarros, Madalena, o símbolo dela é o jarro, né? Estava dentro de jarros, escondidos dentro da caverna. Madalena morou anos numa Numa caverna. caverna, veja bem, pessoal. Ela estava guardando tudo isso. Foram encontrados vários evangelhos, os gnósticos ou apócrifos de Filipe, de Thomas, de muitos, né? Então, são vários. Ali a gente teve a possibilidade de contemplar um cristianismo, uma espiritualidade vinda de Yeshua e uma Madalena que não está na Bíblia.
E aí o que que a autoridade, né, o Vaticano, tudo falou, esses evangelhos não são confiáveis, foram escritos por pessoas duvidosas. Só que tem uns que foram escritos antes dos livros que estão no Novo Testamento. É assim que foram datados, se viu, né, a data, assim, o tempo deles pela a datação do carbono e tudo mais. Então, começa a não colar mais, sabe? A gente está num momento, assim, é muita luz no planeta, é muito acesso à informação, é muita exposição, inclusive, é muita facilidade da gente encontrar respostas e, e não dá mais para enganar. Imagina Sim. quantos séculos que a igreja passou, ninguém podia ler, ninguém sabia ler. Ninguém podia, depois que mesmo que você soubesse, você não podia ler. Então, o que Muitas estava vezes. escrito ali era só uma pequena esfera que podia, que sabia. E o quanto que aquilo foi assim distorcido, manipulado para atender uma elite mesmo, né? Um grupo. E hoje em dia, se você for pensar, pensa nas maiores instituições religiosas aqui no Brasil, acho que 80% é católico, cristão, evangélico. É, O quanto que qual o tamanho da força que isso tem, o quanto que a noção do pecado, né? Tanto que Jesus fala no Evangelho de Madalena não tem pecado, né? Então assim, o quanto que isso controlou, dominou, inibiu as pessoas de se conhecerem, de conhecerem seus potenciais, de ficarem aprisionadas. Então, acaba sendo uma consciência de escravidão em alguns níveis, verdade, Marcia. né? E que não te deixa expandir, crescer, conhecer o que tem a mais disso tudo. Por isso que Uhum. é importante, né? Assim, quando você me convidou para estar aqui, eu não tive a menor dúvida. Foi um sim imediato, porque eu sinto que a gente precisa de mais plataformas para poder disseminar isso, porque isso que a gente está falando, claro, é uma conversa curta e talvez as pessoas que estão assistindo, sabe, dá um insight aqui, um ali, ela vai querer procurar alguma coisa em outros lugares e tal, mas é uma grande, a gente está diante de um, um grande potencial de transformação social, aonde a gente está chegando nessa igualdade, aonde a gente está chegando é uma liberdade que ela vem necessariamente acompanhada de responsabilidade. Sim. Então, o que a gente tem hoje na sociedade? O puritanismo em excesso e a avacalhação em excesso. Uhum. Não tem um meio termo. É muito avacalhado, assim, o polo oposto. A gente está aqui, é isso, a gente está aqui num caminho do meio, num caminho de união, num caminho de responsabilidade, num caminho de amor, mas num caminho de belezas, de autenticidade, de liberdade, de expansão e de direito a conhecer, porque isso é a nossa ancestralidade, né? É a nossa ancestralidade, tudo isso. Jesus e Madalena são nossos ancestrais. Né? Eles E são é isso que você está trazendo é muito sério, porque, na verdade, né, quando arrancam, e é assim, essa é a sensação que eu tenho, né? Quando arrancam a Madalena da história, arrancam tudo, né? Arrancam Lilith, já começa da Lilith, pega a Bíblia, pessoal, vamos falar isso um segundo. Pega sim. lá a Bíblia. E Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Três pontinhos, essa daí era Lilith, só para vocês saberem, tá? Adão e Lilith. Manda um beijo. Oi, Lilith, beijo para você. Passa lá três pontinhos blablas da Bíblia e aí vem a Eva da costela do Adão. Cadê a Lilith, que foi a primeira mulher, que foi o feminino primordial? Já começa aí. Eu fiz um trabalho na Jornada das Mulheres Primordiais com a minha tia, que a gente fez 2 anos de trabalho profundo do tarô com a constelação e o feminino, que a gente bateu muito na tecla. Então, já começa aí. Já arrancaram a Lilith da história. A primeira mulher de todas já não foi vista. Aí contaram pra gente que a gente vem da costela de um cara. E coitado, o Adão ficou com uma fama, porque, né, também a gente não sabe a energia desse masculino também foi detonado. Ó, já começou aqui. Quando você arranca a Madalena de Jesus,
Ela não é, gente, só uma pessoa, porque foram pessoas, já tem comprovações. Você está dizendo que você está pegando 2 avatares, 2 símbolos de feminino e masculino que estão intrínsecos na nossa memória celular e espiritual, emocional, senão a gente não estava falando de Jesus até hoje. Então arrancam Madalena, e aí é a mesma coisa que arrancar Shakti de Shiva, a rainha de Sabá de Salomão, a mesma coisa que arrancar Lilith, a mesma coisa que arrancar Ísis de Osíris. É a mesma coisa, porque na verdade é a mesma energia, é arrancar a gente do masculino. Então, Mal, E nós esse seu estamos, trabalho é né? muito forte, né? Hã? Onde é que nós fomos parar com Ah, esse conceito exato. de, de energia e de escolha, né? A gente está num lugar muito... as relações entre o homem e mulher, mulher com mulher, enfim, né? Entre pessoas no campo afetivo, elas estão muito desafiadoras. Muito mesmo. Porque assim, a gente perdeu as referências, né? Então, assim, se for pensar, não, é inegável que a gente vem de um pai e de uma mãe. Não estava falando da dualidade sagrada? Exatamente. Tudo é duplo, assim, na gente. A gente tem um cromossomo que vem de um pai e um que vem da mãe. E essa é a nossa natureza, essa é a nossa vibração original, eu gosto de falar. A gente Uhum. tem isso vibrando. Mas o que que tem acontecido assim na avassaladora maioria das famílias, inclusive o pai muito ausente, né? Muito embora a mãe ela foi excluída, né? Ou a Madalena foi excluída pelas grandes instituições como sendo a mulher que caminhou ao lado de Jesus e que era a contraparte dele, não era seguidora, não era resgatada, assim, olha, eu ouso dizer que eles se salvaram, no sentido de que um influenciou extremamente o outro, e o Sim, outro também, sabe, eles tiveram uma troca alquímica muito linda. Ele sim. comprou as partes que ela precisava e ela dele. Quando um casal se reúne numa reunião verdadeiramente de almas, aonde aquelas almas elas pertencem, sabe, ao um inteiro. É muito forte, muito profundo, existe um reconhecimento muito profundo. Então, quando fala, ai, salvou, ai, ela não precisava de salvação, poxa, Jesus, né? O cara era mó, Nada a fazia ver. milagre em tudo, não ia fazer nada. Não, ele deve ter feito muita coisa com ela. Mas isso não quer dizer que ela era menor, menos, né? E eu queria trazer também, deixa eu te falar uma... Ai, posso falar uma coisa? Fiquei com formiga no que você falou. Vai durar 2 horas essa conversa. Mas eu só vou te falar uma coisa linda aqui no dos seus cursos. Não sei se foi com você que eu aprendi isso, sei lá, gente, estudei tanta coisa também. Mas, assim, em algum momento eu tive uma elucidação, onde me veio uma coisa tão bonita disso que você está falando, né, dessa alquimia. Aliás, o causamento alquímico, né, gente, quando a gente está passando, né, by the way, quando você está fazendo o processo alquímico de verdade do chumbo se transformar em ouro, tem um momento que é o choque do masculino e feminino, que na hora que eles se fundem e dá a cauda pavones, que é aquele colorido como se fosse um arco-íris, e aí o ouro se transborda, né? Longa história. Mas o que eu acho lindo aqui que você está falando é que, para mim, Márcia, Madalena só consegue ver Jesus quando ele morre e volta exatamente porque ela se iluminou. Ela conseguiu se Gente, ela iluminar. caminhou, ela foi a única que conseguiu, ela é a grande guardiã da sabedoria dele nos níveis mais iniciáticos e mais místicos, porque ela foi a única que captou, que entendeu. Tanto É, que um é, dos livros da biblioteca de Nag Hammadi, que chama Piste Sofia, sim. ele claramente demonstra isso, porque ele é um livro que são perguntas e respostas, aonde Madalena faz a maioria das perguntas. E ali se reconhece a sabedoria dela, que não foi à toa que também num dos livros do Evangelho Gnóstico, dos Evangelhos, ele chamou ela de plenitude das plenitudes, né? E Então, e que lindo isso que você está trazendo, né?
Porque isso é uma coisa do feminino, cara. Todas nós mulheres, eu tô falando do feminino no geral, o homem e a mulher têm isso, mas a mulher, né, a energia feminina traz, assim, naturalmente isso foi perdido nesse fio vermelho, é uma coisa que você falou de ter que se resgatar, bonito isso que você está trazendo, viu. É um poder que a gente tem e nós somos caladas, né. Não, e aí, só para contextualizar, porque acho que a Vai, gente vamos lá. já foi assim, já deu um mergulho. Eu só queria dizer o seguinte, né? Que dentro da Bíblia que a gente tem hoje, Madalena é mencionada algumas vezes, que não deu para tirar o nome dela. Uma delas é para dizer que era ela que dava, fomentava, né? Dava fundos, financiava Yeshua e a toda a missão dele, ela e o Círculo das Marias, as outras Marias, porque parece que Jesus só teve apóstolos, né? Não, gente, não é assim não. Depois, eles falam en passant, Maria, aquela que era Madalena, financiava Jesus e andava com ele. Aí tinha Madalena, tinha Maria Jacobé, tinha Maria Salomé, Luana, tinha Joana, tinha a Verônica, tinha tantas mulheres, Raquel. Susana. Então, aí fala assim, ué, mas não eram só os apóstolos? Porque você sabe que eu fui procurar no Google essa semana? Por que que não pode ter sacerdote mulher na igreja? Sabe qual que é a explicação? Não, Porque não sei. Jesus andava com os 12 homens, os apóstolos, então não vai dar. Ai, que pode, gente. Ai, gente, sério, tá Por ótimo. que não pode ter mulher sacerdote? Né? Nossa, olha, dá pano para manga essa história, viu. Na Bíblia, Madalena ela aparece nesse momento que fala que era ela que bancava, porque daí também, né, não se tem muita coisa escrita, foi destruído da origem real dela. Então são muitas especulações. Tem gente que fala que ela vem de um lugar ou de outro. No livro Magdalene Mysteries, eles abordam isso e eles trazem algumas hipóteses. Então existe uma hipótese de que Madalena era uma princesa síria, da Síria, que é ali do lado de Israel. E que o Uhum. pai dela, ele era não exatamente um rei, né? Mas ele era, assim, Um nobre. nobre. E ela, por ser filha do nobre, todas as mulheres filhas do nobre, elas iam para o templo, elas eram sacerdotisas. Inclusive, Mãe Maria, ela foi... Você conhece a história da Mãe Maria? Que ela foi Ela para era uma grã sacerdotisa do templo de Ísis. Com 3 anos de idade, ela foi para o templo de Jerusalém. Não foi do templo de Jerusalém, foi um outro templo. Não tenho certeza, acho que não foi o templo de Jerusalém. Ela foi para um outro templo. Mas lembra do João Batista, que era primo de Yeshua? O pai dele, que é o Zacarias, ele era o sumo sacerdote do templo de Jerusalém. Então, assim, eles eram muito do babado, sabe? Eles eram tudo ali, iniciados, pessoas que estavam super envolvidas com toda a religiosidade e a espiritualidade. E aí, então, Maria, ela foi para o templo. E Madalena, por ser filha de nobres, ela também foi sacerdotisa. Só que o que estava acontecendo nessa época? Como eu falei, estava tendo o declínio, porque antes de Cristo, principalmente nas religiões ali do Oriente Próximo, que a gente fala, não é Oriente Médio, é Oriente Próximo, que é Palestina, Síria, ali perto onde hoje é o Iraque, o Irã, tem a Babilônia, a Suméria, tudo por ali, né? Na origem das civilizações, tem muitas deusas, a deusa Inanna, a deusa Ishtar, é, que, que lá na Galileia, inclusive, o nome da deusa ela era Asherá, Olha lá. que depois Asherá se transformou num demônio, assim como Lilith. Então, assim, para resumir a história, tudo o que é feminino foi demonizado. É, Fica é. claro, tudo que é feminino foi demonizado, né? É. E aí, só para também a gente não terminar sem eu dizer isso, eu sinto que é importante dizer, né? Madalena não foi uma prostituta, como a mulher que está batendo a bolsa na rua, que nem o pessoal fala, né? Que está ali na rua esperando passar um carro para entrar no carro e ter sexo com ele em troca de dinheiro. Não estou julgando quem faz isso, né? Mas estou dizendo que
ela não era esse tipo de pessoa. Inclusive, a palavra prostituta em aramaico até é zona. A palavra zona vem das zonas, né? Ela era uma quedesha, que é o nome que é a prostituta do templo. Então, essa é uma outra confusão, porque existe uma diferença entre a prostituta sagrada e a Uhum, prostituta da rua. A uhum. prostituta sagrada é a mulher que ela era iniciadora sexual. O sexo era algo tão precioso que ele era feito no templo. Você vê? E qual que é a história do... A gente não, eu não sei como é que tá hoje em dia, assim, com a iniciação sexual dos meninos, tá? Mas quando eu era jovem, quando eu era adolescente, eu lembro que de vez em quando você escutava falar que levaram o fulaninho de tal no puteiro. É verdade. Nossa, total, meu. Mas Total, antigamente era é, assim. isso é uma coisa que vem dessa época, porque o puteiro não era um lugar de promiscuidade, de energia baixa e de troca de dinheiro por sexo. Ele era um lugar que era um templo, era um lugar de iniciação do homem na arte do amor, na magia sexual. Só que foi completamente distorcido e corrompido e perdido, completamente perdido. Então, existiam sim as mulheres que elas trabalhavam com a sexualidade sagrada. Então, Ísis, né, lá no Egito, ela era maga, ela era da magia sexual. O que significa você ser da magia sexual? Significa você trabalhar a sua sexualidade não de uma forma rasa, nem mental, nem desconectada. Significa você fazer a sua alquimia interna, você trabalhar com a sua respiração, com a sua conexão, com a sua concentração, com, gente, se abrir, né? A gente fala, ai, abrir, abertura. Não é tão simples assim hoje em dia para uma mulher falar assim, ai, abre, confia, se abre aí para Não é assim. receber. Não é Imagina, assim. Então, imagina. tudo tem um estudo, tem um treino, tem uma maneira da gente ganhar, né, esses poderes, sabe? A gente adquirir esse conhecimento. E é o estudo do próprio corpo também. E Com certeza. outra, energia sexual não é necessariamente igual ao sexo, Não né? mesmo. E não estou falando que o sexo é ruim, mas a energia sexual é o nosso prana, a nossa força de vida. Quando a gente ativa isso em nós, a gente tem mais energia, a gente tem mais criatividade, a gente tem mais força, a gente tem mais vitalidade. Então, é ótimo que a gente possa trabalhar com a nossa energia sexual de uma maneira livre, assim, também no sentido de poder explorar isso. Tanto que se faz isso dentro do yoga, tem estudos disso, no Tantra tem estudos, os estudos de sexualidade sagrada também têm isso. A gente vai se descobrir, porque o nosso corpo ele é orgástico por natureza. É Dizem verdade. que o Big Bang não foi um bang, porque o bang é o som de uma arma, né, disparando, criando uma explosão, bang, né? Dizem que o Big Bang, na verdade, foi um Big Birth, um big orgasmo, assim, um big nascimento. E Não, que faz mais sentido mesmo. Faz bem mais sentido mesmo falar isso. E esse todo o conhecimento que você está dizendo, né, da sexualidade, olha como foi deturpada, e colocaram ela num lugar como se fosse uma prostituta. E eu acho que também tem em muitos livros que eu li também, associaram ela nessa, né, a Madalena na questão da prostituição, até por difamação, exatamente porque ela era uma mulher que tinha um poder, né, de persuasão, ela era uma pessoa muito instruída numa época que não podia. Então, pegaram uma coisa chula e colocaram em cima de uma mulher e dela se tornou um ícone e que reverbera até hoje, né? É muito, muito forte isso, né, Márcia? Nossa, é muito forte tudo isso que você está dias, contando. Nossa Senhora. dias eu fui na feira e aí eu parei numa banca assim de frutas e o vendedor fica te dando umas frutas, oh, experimenta esse maracujá, não sei o que. Ele deu o maracujá para mim e para um outro senhor. Aí o senhor começou a puxar papo comigo, a gente começou a conversar, e aí no fim eu falei que eu era devota de Maria Madalena.
Aí, qual foi a resposta dele? Ah, a prostituta? Ai, Jesus. Gente, a gente entrou numa história, a gente entrou numa conversa, eu e ele, e o cara, ele não se contentou porque eu tinha argumento para conversar com ele. Aí ele falou que ele sabia ler a Bíblia em não sei quantas línguas, que ele era da ordem, não sei das quantas, que a família inteira não sei do quê, tudo da Bíblia. E eu ia falando, tá, mas tem isso, mas e isso, mas e isso? Ah, não sei o que. Eu falei, olha, mas ele, qual é a sua igreja? Aí quase que eu falei, é o Templo das Artes Femininas, né? Mas eu não falei assim com ele. Eu falei, olha, eu preciso estar na igreja para, né, para ser devota de Você Madalena. devota a alma. Ah, é exclusivo da igreja, né? Aí ele, no final, ele foi super desrespeitoso comigo. E eu falei assim para ele, eu falei assim, olha, o que que adianta o senhor saber 5 línguas, conhecer a Bíblia inteira, se você não sabe respeitar uma mulher? Porque ele já começou assim, né, a conversa, ah, prostituta, né? É, Mas, não. infelizmente, a mentalidade das pessoas ainda é essa. E aí, nesse ponto, eu digo que a gente, tudo é orgânico, tudo vai acontecendo com calma, sabe? A gente também não está naquela pressa louca de abrir o olho das pessoas. Cada pessoa no seu tempo, né? O meu pai mesmo, eu vou aproveitar para tocar nesse ponto, porque eu quero te falar da ação social que a gente está fazendo aqui no Ah, é templo. verdade. Tem isso, tem a rifa. Ai, Não sei se tem então, mais alguma coisa que você queira falar, tá? Porque você não, estava falando eu de quero falar da Sofia, ação aí a social. gente, né, desculpa, a gente acabou enveredando para outro caminho. A conversa foi bem louca aqui, né? Mas assim, o meu pai, ele faleceu tem 40 dias. E, e ele era muito devoto de Yeshua, de Jesus, muito assim. Ele era apaixonado por Jesus, mas ele não gostava que nem que rezasse Ave Maria e não gostava de mulher, ele achava que era só Jesus, né? Então eu conversava muito com ele sobre isso, ele ficava meio assim, ficava meio quieto. Até que um dia ele virou para mim e falou assim: Maria Madalena nunca foi uma prostituta. Falei, uau, pai, você Nossa, tá escutando as minhas aulas? Perguntei. Ela nunca, não está escrito em nenhum lugar da Bíblia que ela foi uma prostituta. Eu falei assim, de onde que você escutou isso? Aí ele me falou que tinha sido de um pastor evangélico. E aí, qual que é a minha conclusão sobre isso? Tá todo mundo ligado já, todas as instituições já estão ligadas que Madalena está ressurgindo com muita força, com muita sabedoria, com inteligência, entendeu? Num lugar que é um trono, né, da rainha que ela é, e que não dá mais para esconder. E agora é aquela velha história, né, o velho ditado: se não pode vencê-los, junte-se a eles. Então agora a igreja, entendeu? Canoniza a Madalena em 2016. Aí tem um pastor aí que está fazendo um livro de Madalena, falando que ela era boazinha. E isso também é revoltante, pelo ponto que eu estou te falando. Falam de Madalena como líder religiosa, não estão colocando ela no lugar que ela ocupa realmente. verdadeiramente. É. E aí, só para terminar essa história do meu pai, um dia ele falou isso, então, de Madalena. E aí ele teve um processo de um câncer fulminante que durou 3 meses, né? Recentemente ele fez a passagem, tem 40 dias. E durante esses 3 meses eu fiz um trabalho muito forte de doulagem, né? Então talvez algumas pessoas não saibam o que é a doula, né? Mas é uma espécie de uma parteira, assim, que acompanha a parteira, uma mulher que acompanha a parteira, ou até mesmo uma médica, um médico obstetra, que dá o suporte emocional e outras coisas, tanto para a pessoa que está parindo, né, no caso de um nascimento, e para a família. E existem também as parteiras ou as doulas da morte, que são as pessoas que Olha, acompanham e que estão junto na hora da passagem da pessoa, porque, gente, morrer é um parto também, né? Ficou muito claro para mim esse processo. E eu nossa. fiz esse papel com o meu pai, né? Além de estar ao lado dele, por ser sua filha. Então eu coloquei rosas nele. Eu dei o óleo de nardo, né? Que é o óleo que Madalena ungiu Yeshua para ele
ir para a morte, a passagem dele de transformação, Madalena ungiu Yeshua com meio litro de óleo de nada, isso era muita coisa. E E era bem caro esse óleo, né? caríssimo, todos os dias eu dava assim para o meu pai, pai, cheira aí o óleo de nada, né? Eu dava ali o olhinho, aí eu abria assim a tampinha, pai, cheira, daí ele fazia assim, ai, que bom, ele falava. Aí eu falei, ó, esse é o óleo que Madalena ungiu Jesus, eu falava para ele. Ah, tá. Ah, pai, olha, cheira aqui um pouquinho. Daí ele cheirava. Daí. Então, assim, eu senti que nessa completude da vida dele, ele estava muito mais em paz com isso, sabe? Porque eu acho que ele foi entendendo também que é do feminino essa arte do cuidar, né? Do cultivar, do cuidar, do estar junto, do acompanhar, do doular, né? E todas essas artes femininas, então, os cheiros, os perfumes, as rosas, o toque, os olhos, tudo isso que ameniza esse momento tão. É um desafio morrer, né? Se a gente for falar, outro assunto para uma outra live também, mas é um desafio você atravessar essa passagem, né? Se tiver alguém ali do seu lado, te acompanhando, te dando um apoio, te sustentando, nossa, vai ser uma passagem mais Mais tranquila. tranquila, né? Sim. E, e eu senti que meu pai ele foi coroado assim guardião das rosas, porque só para dizer, Madalena é muito associada com a rosa vermelha, principalmente, porque no final, assim, na hora até que ele do velório dele, ele finalizou assim com 40 rosas em cima do peito dele. Nossa, que lindo Cada isso. pessoa que foi, eu entregava uma rosa e pedia para ela fazer uma oração ali, colocar no peito dele. Então, foi muito bonito isso. E eu estou dizendo isso também porque às vezes a gente acha que as pessoas não têm mais jeito, já estão cristalizadas com aquela ideia e não vão mudar. E às vezes, conforme elas vão sentindo, percebendo, conhecendo e vendo, né, que gente, quantas mentiras nos contaram, né? Muitas, muitas, inúmeras. A gente foi para a escola e aprendeu que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil. Tá ótimo, gente, tá Não certo. foi? Certo, gente, é isso mesmo. É muita mentira, assim, a gente foi contada muita mentira para gente. Então, Muitas. você vê uma coisa que ressoa a verdade, né, no seu coração, eu sinto que daí você é capaz de mudar, mesmo no fim da sua vida, assim, eu senti que meu pai morreu muito em paz com o feminino, sabe? E é isso, né? Eu acho que o conhecimento, o estudo, assim, sério, aprofundado, e a vivência nossa, eu chamo muito de corporificação, que é a gente trazer para a nossa vida, trazer para o nosso corpo, porque às vezes a gente fica muito no intelecto. Ah, eu vou estudar, vou ler esse livro, depois eu vou ler o outro livro, depois eu vou fazer o outro, e não sai daqui, né? E aí, como Uhum. que aplica isso na tua vida, no teu dia a dia, na tua vida prática, com os teus animais, com os teus filhos, com os teus parceiros, com a sua casa, com a sua comunidade? E a gente está, acho que, num aprendizado disso também. Com certeza, é um movimento, eu acredito que até a gente, como mulher, está precisando olhar para isso, porque o feminino também foi para um outro lado oposto. O feminino também foi para um lado que não é para substituir o masculino, né? No fim das contas, a gente está num processo de aprendizado. Acho que é quando você fala que, como no seu pai, né? Esse feminino ressurgiu, essa Madalena tá vindo, né? A gente está usando a Madalena como um exemplo dessa ressurreição. A gente pode Exato, falar dessa ressurreição do feminino, né? perfeito. Porque Yeshua e Madalena, eles não eram. A sensação que eu tenho é que Yeshua e Madalena não eram uma coisa separada, não eram separados, era uma coisa só. Sim. Essa Tanto que é a questão, né, Márcia? Que bonito, na verdade, né, o teu pai reconhecer isso, porque ele reconhecendo isso, ele reconhece você, você tem um filho homem, automaticamente pelo sistema já desconecta um montão de coisa para o teu filho, né? Quarta live essa. olha, mas antes de a gente terminar, eu queria trazer dois pontinhos aqui. Um é Não, para pode ficar aí, gente, a gente vai ficar aqui até amanhã, quem quiser, tá? A gente vai, queria ó, fazer esse aqui é uma vamos. questão
de cristal de quartzo óptico e ela está sintonizada aqui no chakra do coração. Então, eu queria muito tocar, assim, Vamos, a gente vamos. falou, vamos puxar a força de Madalena, já que o dia dela Vamos! E não esquece de falar do seu projeto social da rifa, pelo amor de aí Deus. a segunda É, coisa é justamente essa. Eu vou falar rapidamente da rifa, tá? E tá. depois eu coloco nos comentários a hora Eu que. coloco no link da descrição, e inclusive, gente, vou colocar aqui os cursos da Márcia, ela tem masterclass, ela tem curso, a pessoa sabe tudo da Madalena, tudo sobre esse rolê aí. E aí, olha que legal. Esse mês de julho, eu fiz uma ação que se chama Julho Encantado, tá? O nome é Julho Encantado. No mês de Maria Madalena, todas ganham, tá? Qual que é a história? Com todo esse adoecimento do meu pai, que foi esse ano tudo, bem recente, eu precisei parar, eu parei de trabalhar, porque Uhum, uma demanda muito grande, eu sabia que ele não ia durar muito, eu escolhi ficar com ele, né? E agora eu estou voltando aos poucos e eu estou fazendo uma ação que é para levantar fundos para o meu espaço aqui do meu trabalho. Então, uhum, eu queria fazer uma rifa convencional, onde você, sei lá, várias pessoas compram um número e aí você sorteia um prêmio, ou dois, ou três, ou mais. Eu fiquei pensando de uma maneira de que todo mundo saísse ganhando. Então, eu fiz uma rifa de 222 números, que tem 222 prêmios. E aí, você escolhe o prêmio que você quer, tá? Quais são os prêmios? Tem 200 prêmios que são os meus cursos, que estão com valor assim, ó, bem reduzido. Porque uhum, cada número da rifa é R$ 111, tá? uhum, Os meus cursos têm de 222 é o mínimo, tem de 440, tem de 555, que estão por 111. Então, assim, é uma grande oportunidade de pessoas que tenham interesse em Madalena e que é queiram conhecer mesmo. mais, assim, o que que Uhum, tem nesses meus cursos? Tem portais de ativação, que é o quê? É um encontro, foi um encontro online que foi gravado, onde a gente puxou uma força que representa um dos símbolos de Madalena. Então, a gente tem o portal da rosa, daí a gente fala sobre a rosa, sobre a flor, fala sobre Vênus, fala sobre o ciclo de Vênus, essa estrela que está aqui, ó, nesse tambor é a estrela de Vênus. E tem um outro que é o portal da abelha. A gente fala do mel, da abelha, da relação de abelha com Madalena, da medicina das abelhas, o quanto que as abelhas têm para nos ensinar. Aí tem um outro que eu falo, que é uma aula bem didática, que é uma aula sobre a Irmandade das Rosas, o que que é, como que funciona, de onde veio, relação com Madalena. Tem uma outra que é uma masterclass de 6 horas, que é a consciência uterina e a relação com Maria Madalena. Tem uma sobre as Madonas Negras. Aí tem um portal do Rosário, que é a maneira que eu ensino para você rezar o Rosário de uma forma totalmente desconstruída, livre de instituições religiosas, que resgata o rosário como um instrumento de poder feminino, uhum, pré-patriarcal, muito antes da igreja, que é como as mulheres antigas faziam para se conectar com o divino através desse instrumento que é o rosário. Tem um também que é o Portal dos Cisnes, que fala dessa festa ancestral lá do povo do norte, aonde no momento da migração dos cisnes tinha todo um simbolismo que liga com a nossa linhagem, de toda a nossa ancestralidade feminina. A gente constrói uma boneca de bênçãos, aonde a gente recupera as bênçãos da nossa ancestralidade, das mulheres que vieram antes de nós. Então, às vezes, quando a gente fala em ancestralidade, a gente acaba focando muito nas dores, nos problemas, nas feridas. Ai, a não minha vê o mãe, fim, a avó, a né? minha bisavó. Sim, elas passaram muita coisa difícil para a gente poder estar aqui com muito mais liberdade. Mas mesmo com toda dificuldade, elas tinham muita força, elas tinham muita Não. medicina. E aí a gente puxa a força delas nesse encontro aí dos cisnes. Tem um ancoramento de Yeshua também, e tem um portal também da Vesica Pisces, dessa geometria que eu falei dos dois círculos que se unem, que é da união sagrada de Madalena com Yeshua. Então, também é interessante, é esse que a gente falou um pouco aqui, né? E tem mais alguns outros prêmios que são de pessoas muito queridas, terapeutas, artesãs, sacerdotisas,
alunas minhas queridas que fazem trabalhos diversos, assim, de medicina integrativa, que doaram alguma coisa, uma sessão, uma imagem, enfim, uma numerologia, ou um perfume. Então, tem 222 prêmios, tá? Essa rifa começou, né? Estou chamando de ação social. Ela começou a acontecer no domingo agora. Bom, a gente está fazendo uma gravação, né? Mas começou dia 7/7, tá? Ó, Começando do ó, 7. 7/7. E tinha uma força de cílios muito grande também, que é uma força de abundância, de prosperidade para todas nós. Então, ela está rolando. A rifa inteira, todos esses prêmios, tudo está descrito num Instagram específico que eu criei só para isso, que chama Tá. Templo Artes Femininas, tá? Uhum. Dia 22 de julho, eu vou fazer uma festa online para Maria Madalena, aonde o foco vai ser o ancoramento da prosperidade. Madalena não era rica, financeira, Super! Yeshua, né? E nós, principalmente as mulheres, como eu, que fizeram transição de carreira, que não estão vinculadas com o corporativo, são mulheres autônomas, que estão colocando a sua medicina, a sua arte no mundo, não é? Presente. Seu servir no mundo, a gente precisa trabalhar essa nossa capacidade de receber toda essa prosperidade. Então, o foco esse ano é na prosperidade, principalmente financeira, porque a prosperidade é tudo, né? Mas a gente está fazendo um trabalho específico com a energia do dinheiro, para também desmistificar, tirar das mãos só das grandes empresas e das grandes instituições e colocar o dinheiro nas mãos de mulheres comuns que estão a serviço de algo muito maior. E outra, né? É o que eu te falei, né? A gente aprendeu que a gente tem que doar, e a gente tem que Receber. receber. E a gente acha que a gente tem que doar, 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 e que a gente, e principalmente as terapeutas, não, vamos fazer só de coração. É importantíssimo o receber, gente. Putz, que Só que legal, hein? Essa rifa, eu gostei dessa ideia, vou fazer também. Ó, assim, eu a gente. podia ter doado também, hein, gente? Ó, tô aqui à disposição, Márcia. Oba! Depois a gente se fala, então, para você doar um prêmio, eu vou adorar. Um prêmio também, vamos doar, gente. Vamos ajudar você. Foi uma maneira, achei que foi bem criativa, assim, porque Assim como uma sereia criativa, né, dona Márcia? Você que é uma sereia. eu tenho para oferecer, né? Ainda mais trabalho online que está gravado, e as pessoas estão buscando essa informação. Então, é uma Sim, e maneira tem muita de, informação. E é né? informação coerente, viu, gente? A Márcia, porque assim, ó, uma coisa só importante antes da gente finalizar e amarrar para fazer a tigela, tem muita gente falando isso. Ah, eu preciso falar sobre isso. Tem muita gente, agora todo mundo resolveu falar sobre Maria Madalena. Me desculpem quem está assistindo, mas é verdade, eu sou sagitariana, eu falo. Não, não gostou? Pode sair, mas eu vou falar a verdade. Tem muita gente que resolveu falar sobre Maria Madalena e não sabe nada. Agora virou uma febre, todo mundo está falando. Então tem que tomar muito cuidado, mulheres e homens que falam sobre, falar a verdade, porque é muita especulação, é muito blá blá blá. Como a Márcia bem disse, são hipóteses, estudos, são pessoas que estudam há muitos anos. Então, para falar de Yeshua e Madalena neste lugar de casal alquímico tem que estudar. Não dá para ficar falando blá blá blá, não pode ser moda. É uma coisa muito séria para ficar falando, ah, porque eu sou de Madalena, né? Jovem místico gratiluz, não dá, pessoal. Desculpa, Namaz Crazy, Namastê, não dá. Não, Ritual, não né? dá. Sorry. Caminho. Não Caminho. dá, gente, é muito sério. Então, a Márcia e outras mulheres que eu vou trazer aqui são pessoas que estudam Madalena faz tempo. Eu também estudei bastante tempo, estava fazendo um trabalho sobre o feminino, mas senti que Madalena, não é que Madalena se calou para mim, ao contrário, ela falou: não, fique você com esses ensinamentos. Já tem gente que fala, você vai fazer outra coisa, você vai chamar as pessoas para falar as coisas, que é o que eu estou sentindo. Tá fácil esse caminho? Não tá fácil, mas mandar eu tô obedecendo. Então vamos dar crédito para essa pessoa que estuda há muito tempo. Não é uma bobagem o seu conhecimento, entendeu? E eu Né? acho que precisa, isso é um dom também, o dom da comunicação, né? O dom de entrevistar é algo muito delicado, é ou não é? Ai, olha, nem sei se estou fazendo certo.
Mas tá bonito. Recebi umas críticas e, ó, tô nem aí, eu tenho que aprender, né, pessoal? É, Vamos lá, comentem sobre é, você está viajando, tá ótimo, eu vou aprender, tá tudo bem. é. Não, eu sinto que a gente precisa de mais plataformas, né? Como eu falei no início também, não sei se estava gravando já ou não, mas eu sinto que você está fazendo um grande serviço para a Madalena, para o todo esse sagrado que a gente chama, né, desse sagrado feminino, desse feminino engajado, Primordial, primordial, primordial. que está buscando sair, né, dessa teia patriarcal e conseguir encontrar sua voz, né, dar valor para o que está sentindo, se honrar como igual, né? Eu sinto que é muito importante a gente ter pessoas. Eu fiquei muito feliz com o teu convite, viu, Ah, Gabi? imagina. Eu acho que até você falando sobre isso, para todas as mulheres e homens que estão ouvindo, eu sei que o Arcana tem muito mais mulher do que homem, infelizmente. Infelizmente, por que homens vocês não estão aqui conosco? Porque vocês são maravilhosos e incríveis. E também me cansa essa história de que homem é tudo de ruim. Coitados, vamos acolher e abraçar, porque tem muitos dessa geração que não escolheram metade do que estão vivendo também, né? Mas assim. O que eu tô fazendo aqui, que eu nem sei no que vai dar, o Arcana, você que largou tudo do corporativo e foi mergulhar né, nos assuntos de Madalena, é um salto de fé. E quantas mulheres que às vezes ficam presas, Márcia, dentro dos medos de fazerem o que ama. Tudo bem, a gente precisa monetizar, ganhar, né? Graças a Deus que eu tenho um parceiro, amo você, marido, que é um companheirão que tá me dando essa possibilidade, né? Porque eu sinto que quando um casal alquimiza, olha que a gente passou por coisa, viu? Quando um casal alquimiza, a gente salva um pouco o mundo, sabe? Então a gente conseguiu alquimizar aqui, homem, homem, mulher, 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 homem, não importa. Eu estou falando de um casal. Mas eu sinto que muitas pessoas, a gente tem conversado muito sobre isso, eu e meu companheiro, sabe? O quanto as pessoas ficam tão presas só na questão do dinheiro, e o dinheiro é extremamente importante para dar liberdade, a gente precisa do mínimo para a gente poder realmente realizar o que quer, mas para você que está aí, para você ter o impulso de fazer como Madalena fez, que é seguir o coração e fazer a verdade, falar a verdade, pelo menos em alguma coisa, nem que seja um hobby, gente. Tem que fazer o que ama, em algum lugar, porque senão as pessoas adoecem. Eu vejo a sociedade adoecendo por causa disso, né? E aí façam a coisa dia 22 de julho da prosperidade, olha aí. Vamos ajudar, vamos tecer essa rede, essa teia. E tem tanta gente, tá tanta gente sofrendo também. As pessoas estão precisando de terapeutas, né? Sim, As pessoas sim. estão precisando de pessoas que possam trazer assim uma palavra, um alento, uma medicina. É, faz total diferença. Faz mesmo. Pode ver, quando você tem um momento assim de queda, né? Poxa, às vezes você fala com uma pessoa que te traz um entendimento mais expandido ou te, né, situa de alguma maneira, você muda. Às vezes Totalmente. até você deixa de sentir aquilo que estava sentindo, que você já transforma na hora. Então as mulheres gostam muito da conversa, né? E ó, deixar a gente ficar aqui até amanhã. Então, Vamos olha só, fazer o seu ritual. Vamos é, fazer. Vamos fazer. estou com óleo essencial de rosas aqui, O tá? meu é Artemisia, ó. O meu é Ai, Artemisia. delícia, adoro. Então, essas Peguei. rosas aqui eu despetalei, acabei de despetalar elas. Elas estavam aqui Oba. no ar e elas já estavam assim ficando meio murchinhas. Eu vou colocar uns óleos essenciais, um pouquinho de óleo essencial aqui. Ó, eu tô na O meu, Artemisia con- aqui. o meu convite aqui para vocês é quem sentir para além de ouvir, né, sentir no corpo inteiro um pouco da frequência de Maria Madalena, para você ficar aqui mais uns minutinhos que eu vou tocar então essa tigela. Me fala se está saindo som, Gabi. Vai, pode E tocar. se não estiver Vamos. saindo som, eu vou fazer uma configuração aqui no áudio, tá? Então vejam bem. Vai. Tá assim. Eu vou até deixar o meu, meu microfone no mudo, porque aí daí fica focado somente em você, tá? Então, Tá. gente, olha.
Quem quiser, dá uma pausa, já que é uma gravação, dá uma pausa, vai lá, pega uma água, se ajeita, se tiver um incenso, um cristal, vamos lá, vamos fazer isso. Aí repliquem, compartilhem com as amigas, amigos, tá? Para fazer junto, chama a família, vamos fazer essa meditation. Vou deixar no mudo, tá? Agora é contigo, querida. Ah, e eu mudei aqui uma configuração do meu áudio, só confirma para mim se fica bom assim, porque eu vou falar e vou tocar. Então você escutou o toque, mas eu não estava falando, né? Agora eu vou falar e vou tocar. Se eu falo e toco, dá para ouvir os dois? Tá, ótimo. Muito bem. Então, meu convite é para que a gente aproveite que é mês de Maria Madalena, se conecte com ela agora nesse instante. A gente vai fazer essa conexão do poder amoroso e do amor poderoso. Quando eu vou chamar a Madalena, eu gosto muito de colocar esse véu, um véu vermelho, então peço licença aqui, vou colocar um véu. A gente cria um espaço sagrado aqui só nosso nesse momento. E a gente vai trabalhar assim então com um momento de conexão maior com o nosso interior. E aí a gente começa, então, eu não vou fechar os meus olhos, porque eu tô aqui olhando para vocês, mas eu vou, de repente eu até vou fechar também. Mas a gente começa fechando os nossos olhos, porque quando a gente fecha os nossos olhos para olhar aquilo que está fora, a gente passa a conseguir perceber mais aquilo que está dentro. Só o fato de fechar os nossos olhos já nos traz uma consciência maior de como está a nossa respiração. Então, sem querer mudar nada, sente como que você está respirando nesse momento. Se é uma respiração mais lenta, mais profunda, ou uma respiração mais curta, mais rápida. Só observe o que está nesse momento acontecendo aí no seu corpo, no seu ser. E a partir de agora, então, a gente vai fazer 3 respirações para sentir essa conexão da terra com o céu e do nosso ventre com o nosso coração. A maneira que eu gosto de convidar as pessoas para respirarem é começar soltando o ar pela boca. Então, ao invés de você inspirar, você solta o ar primeiro, esvazia todo o ar do seu corpo e aí sim, então inspira fundo, sente o ar preencher o seu coração, suspende um pouco a respiração e depois lentamente vai soltando o ar pela boca. Agora inspira de novo, sente a altura do seu ventre, abaixo do seu umbigo, seu espaço uterino. E se você for homem, o seu ponto de criação também, o seu ponto de força, a gente chama de Hara. E aí você inspira sentindo o seu poder uterino. E expira, solta o ar pela boca. E agora então a gente inspira mais uma vez. E começa a sentir que entre o seu ventre ou Hara e o seu coração existe um circuito. Ele tem a forma do símbolo do infinito. É como se fosse um número 8. Esse é um circuito que sempre existiu em você, que une o trono do amor, que é o seu coração, com o trono do seu poder de criar, que é o seu ventre.
seu poder criativo. Vai respirando agora, vai sentindo esse circuito, ventre, coração, símbolo do infinito, coração, ventre. E vai sentindo que dentro de você já existe esse casamento, essa união sagrada do amor poderoso com o poder amoroso. Sente uma rosa desabrochar, uma rosa vermelha desabrochar na altura do seu ventre ou do seu hara. E sente uma estrela de 6 pontas brilhar no seu coração. Sente esse amor dourado. Sente essa força, essa beleza, essa frequência, que é a frequência e o amor de Maria Magdalena. Que nesse mês de julho de 2024, Maria Madalena venha nos cobrir de bênçãos, despertar sua medicina nos nossos ventres, corações, abertos para receber. Que ela possa nos conduzir nos caminhos da prosperidade, do autocuidado, do alto valor, do amor relacional, da alquimia sexual, do nosso servir no mundo e do nosso amor e cuidado pela Mãe Terra e por todas as nossas relações. Salve então, salve, salve, salve Maria Madalena, salve sua força em nós. Que assim seja. Então respira fundo e vai lentamente soltando o ar e abrindo os olhos. E espero que vocês estejam numa outra vibração nesse momento, que vocês tenham conseguido se conectar e sentir e saber que a Maria Madalena também é um arquétipo, né? Também é um símbolo, justamente como você falou, Gabi, de toda a abundância, beleza, potência e essa força da mulher, né? Ela foi uma mulher que está viva, está inteira, está vivendo, né? Estar inteira não significa que você chegou lá e descobriu, entendeu tudo, né? Significa que você levanta toda vez que você cai, que você não desiste, que você confia. E ela está aqui, está no meio de nós, assim, está aqui com a gente. Bom, Ma, agradeço muito que você veio aqui hoje no Arcana. Que bom que a gente pôde abrir a temporada Madalena com você, né? Assim, eu vou ter várias entrevistadas, pessoas falando aqui, né, sobre Madalena, cada uma trazendo a sua expertise, né, o seu olhar. Eu gosto muito do seu olhar, porque eu acho que é um olhar que tem um pouco do acadêmico, que é bom, um estudo profundo, um lugar muito intuitivo, que é o seu também, né, e também de muito cuidado e respeito. Eu acho que o que é legal que você traz de Madalena é que você traz a coisa para o chão, para a gente praticar. Normalmente, muita gente traz muito num lugar inacessível, né? Então, é uma frequência. Então, eu gosto muito desse seu conhecimento. Então, gente, olha, eu vou deixar aqui no link da descrição no YouTube a tal da rifa, os seus cursos, tudo que você quiser, o Instagram da Márcia, tá? Que é muito lindo o trabalho dela. E eu agradeço imensamente que você veio. Toda vez que você quiser falar desses assuntos, me liga e fala, tenho algo para falar. Tudo bem, a gente corre aqui e fala. A gente faz uma roda de conversa mais uma vez com você, não tem problema, tá bom? Obrigada, querida, de coração.
Eu que agradeço, estou com meu coração transbordando aqui. Muita gratidão pelo convite, pela conversa. Também gosto muito de você. A gente se conheceu assim numa roda de cacau, né? Com o nosso professor muito gostoso. E eu espero que esse projeto da Arcana receba assim todas as bênçãos de Maria Madalena para crescer, prosperar e emanar muita fonte assim de conhecimento, informação, sabedoria que a gente está precisando e a gente não tem uma pessoa ainda que está fazendo o que você está fazendo. Então, Ai, gratidão. Nossa, obrigada. E é gratidão de verdade, viu, gente? Não é gratiluz, não. É é, gratidão. Gratidão, que não me vem, ó, o povo me conhece. Não me venha com a ingratidão, gratiluz. Não tem minha dragãostê, namastê, não vem com isso pra cima de mim, não. É gratidão do fundo do coração mesmo. Obrigada que você veio. E você que tá aí do outro lado, aproveita o que ela falou, comenta o que você achou, faz coração, compartilha, sabe que a gente ajuda a mim e a Márcia e o projeto dela, tá, pessoal? Má, obrigada. Um beijo para todos vocês. Não percam as próximas conversas que teremos de Madalena e de outros assuntos até o final de julho. Fiquem no Arcana, porque esse é o seu canal da Quinta Dimensão. Muito obrigada, gente. Obrigada, Má, e até mais. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado bastante desse bate-papo, assim como eu gostei. Fiquem espertos que toda terça e quinta eu trago novidades aqui no canal. Aproveita, se inscreve no canal, comenta, ativa as notificações, dá uma curtida porque é muito importante para mim, até porque assim o YouTube entende que esse é um conteúdo extremamente interessante, ok? Então espero você aqui nas nossas próximas edições. Um beijo e até mais!